Olá! Vocês acharam mesmo que a gente não ia conversar mais sobre Érico Veríssimo neste ano, neste canal? Se sim, acharam errado, porque hoje a gente conversa sobre Solo de Clarineta, livro de memórias de Érico Veríssimo. O Veríssimo tinha um projeto bem definidinho para suas memórias, que consistiriam em 3 volumes. Então, no primeiro volume, ele abarcaria sua infância, suas primeiras memórias com os livros, o começo da carreira como escritor, falaria um pouco também dos seus primeiros romances, um pouco do período que ele passou nos Estados Unidos. Aí, no segundo volume, a gente teria mais memórias de viagem, depois que ele já estava com um nome consagrado no mercado editorial, já era um autor bastante conhecido. E o terceiro volume seria uma espécie de amarração, digamos, de ligação entre o primeiro e o segundo volume. Então, analisando as experiências de infância e posteriormente da vida adulta e velhice, para colocar quais que foram as inspirações dele para determinadas obras, de onde que alguns personagens surgiram. Ia ser uma espécie de raio-x da sua obra como escritor. Porém, infelizmente, o Veríssimo vem a falecer enquanto escrevia o segundo volume. Então aqui a gente tem o primeiro volume, que foi publicado ainda em vida, ele conseguiu revisar o volume inteirinho, e a gente tem o segundo volume, que é um livro interminado, ele conseguiu fazer bastante do livro, boa parte, a maior parte, aliás, do que a gente tem aqui é o que já havia sido revisado pelo Veríssimo e dado como pronto, mas ele não chega a terminar o segundo volume porque vem a falecer em 1975. Mas acabou que foi feita uma espécie de bem bolado para que os rascunhos que o Veríssimo tinha para o Solo de Clarineta volume 2 não fossem perdidos. A gente já conversa sobre isso, mas antes vamos falar do que a gente tem aqui no volume 1, que, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Uma delícia de ler, não podia ser diferente, afinal, Veríssimo, né? Ele começa suas memórias partindo da memória que ele tinha de que certo dia ele ficou com curiosidade para saber de onde que vieram os Veríssimos, qual que era a origem da família dele. E aí ele vai traçando até onde ele consegue, tanto o lado materno como o lado paterno, até conseguir chegar à Cruz Alta, que foi o ponto de encontro onde o pai e a mãe se conheceram, se casaram e onde o próprio Érico Veríssimo nasceu. Entretanto, esses pais não poderiam ser pessoas mais distintas. A gente tem então o pai, chamado Sebastião Veríssimo, que era um homem muito impulsivo, um homem mulherengo, um homem gastadeiro, e do outro lado a gente tinha a Dona Abigail, ou Dona Bega, como ele se refere a ela aqui durante o livro inteiro, que era uma mulher bem mais recatada, uma mulher que economizava muito, muito parcimoniosa, trabalhava bastante. O pai do Veríssimo não era muito dado ao trabalho, já conversamos sobre isso, aliás. E ela estava sempre ali, quietinha, dedicando seus cuidados aos filhos e trabalhando de noite como costureira, que, aliás, era o ofício que sustentava a casa e que também possibilitou com que o Érico Veríssimo tivesse uma excelente educação, indo passar 3 anos do ensino médio num colégio interno em Porto Alegre. Tudo isso bancado apenas pela mãe dele, que é uma mulher admirável. Então, esses pais tinham um relacionamento muito complicado. A mãe sabia das infidelidades, não ignorava as infidelidades do pai, e como o Veríssimo coloca aqui, sempre esperava dele o pior. Então, o destino nunca apanhou Dona Bega desprevenida, porque ela conhecia bem o marido que tinha. E era basicamente aquele casal que só mora sob o mesmo teto, sabe? O casamento era basicamente apenas no papel, e essa situação durou bastante. Então, por muito tempo, ficaram nessa vida, Dona Bega ignorando a infidelidade, fingindo que nada estava acontecendo, só trabalhando ali em casa mesmo. Sebastião Veríssimo gastando o que podia e não podia na rua, saindo com várias mulheres, até que chega um ponto em que o Veríssimo nem detalha muito, inclusive, a situação, porque ele relata isso como sendo uma memória muito dolorosa, que ele não gostaria de reviver, mas o Sebastião Veríssimo, o pai dele, passa a beber bastante, e ele chega em casa um dia e acaba violentando a mãe, a agredindo. O Veríssimo tem que se impor entre o pai para proteger a mãe, etc. Enfim, é uma situação bastante triste. E depois disso, a Dona Bega toma uma decisão que, para a época, foi um choque, que era a decisão de sair de casa. Então ela pega os 2 filhos, volta para a casa dos pais, mas lá continua a bancar tudo, ela faz questão de que isso seja feito assim, e fica nessa situação então, e isso é algo que machuca muito o Veríssimo, porque
apesar dos pesares, ele sentia uma espécie de fascínio em relação a esse pai. E o Veríssimo destina uma parte considerável desse livro aqui para falar sobre a relação dele com o pai, para falar sobre o pai dele, que ele descreve como sendo uma pessoa muito sedutora. Então, quando jovem, era esbelto, fazia certo sucesso, era bom de papo, mas mesmo conforme ele vai envelhecendo, que aí ele foi ficando mais desleixado, comia bastante, não se exercitava, enfim, foi perdendo a esbelteza, isso é uma palavra, será? Foi deixando de ser tão esbelto como era nos seus dias de glória, ainda assim ele fazia sucesso entre as mulheres por conta desse charme que ele tinha, a lábia dele. E o leitor de O Tempo e o Vento não tem como ver a descrição desse pai e não lembrar de um dos personagens mais icônicos de Érico Veríssimo, que é Doutor Rodrigo Cambará. Sério, para quem leu O Tempo e o Vento, este livro aqui é um deleite. Aliás, eu realmente não recomendo que você leia este livro aqui sem ter lido O Tempo e o Vento antes, porque ele vai falar muito de O Tempo e o Vento aqui, vai ter spoiler aí para quem se importa, né? E eu acho que você não vai conseguir aproveitar tanto do livro quanto aproveitaria se tivesse lido O Tempo e o Vento. E tem vários parágrafos aqui para fazer a resenha. Eu fui passando aqui as páginas, vendo as minhas marcações, vendo anotações, etc. E eu vejo diversos parágrafos em que ele está descrevendo uma pessoa, aí eu puxo uma setinha e falo Maria Valéria, Titi Trindade, personagens de O Tempo e o Vento. E aí depois ele vem a confirmar. O leitor que leu O Tempo e o Vento já deve saber que isso aqui inspirou Toribio, por exemplo. Então dá pra gente ver bem a sementinha de vários dos personagens e de várias situações também de O Tempo e o Vento. A gente fica sabendo, por exemplo, que teve um sobrado na vida de Érico Veríssimo, apesar de que, ao contrário do seu alter ego em O Tempo e o Vento, que é o Floriano, o Veríssimo não chegou a morar no sobrado, era a residência dos avós dele e não era tão grandiosa quanto é o sobrado de O Tempo e o Vento. Só que ele faz questão de ressaltar aqui que O Tempo e o Vento não é um Ctrl+C, Ctrl+V da família dele, nem de Cruz Alta. E eu realmente fiquei surpreendida nesse sentido, porque eu já tinha ouvido muito falar do Floriano sendo um alter ego do Érico Veríssimo, mas a gente vê que, apesar de ter uma certa base, uma baita de uma base, na verdade, na vida e experiências do próprio Érico Veríssimo, tem muita coisa que é diferente. Como a vivência do Floriano. Eu jurava que o Veríssimo tinha vindo de uma família nobre, não é o que acontece, muito pelo contrário, ele passa uns bons perrengues durante sua vida. Definitivamente não era uma família que podia esbanjar. Quando o avô dele era vivo, por parte de pai, até que se tinha uma situação melhor, o pai dele, inclusive Sebastião Veríssimo, ganha uma farmácia após se formar, mas leva a farmácia à falência. Ele consegue estudar em Porto Alegre também, mas aí volta, ganha a farmácia, leva à falência e a situação da família começa a se deteriorar cada vez mais, tanto que o Veríssimo, depois de voltar de Porto Alegre, do seu tempo no internato, não entra numa faculdade, porque ele não tinha como bancar aquilo. Então ele começa a trabalhar em um banco ali da cidade de Cruz Alta mesmo, até que vem, meu Deus do céu, uma segunda farmácia. Ele se junta com um amigo, a mãe dele também entra como sócia para conseguir abrir uma nova farmácia, mas de novo o negócio não dá certo, porque eles ficam vendendo fiado a rodo. E é uma tristeza ver o desfecho dessa farmácia, porque um dos planos do Veríssimo com essa farmácia era tirar a mãe dele daquela situação de trabalhar dia e noite, etc. E acaba que ele não consegue, porque a farmácia não dura muito. Inclusive, ele fala que ficou até surpreso, porque eu acho que a farmácia dura 4 anos. E ele mesmo fala que ficou surpreso que conseguiu durar tudo isso. Para ele, devia ter durado menos. E ele ressalta muito essa figura da mãe. Eu acho muito bonito ver essa gratidão que ele tem para com a mãe dele. E ele fala que, por parte de mãe, as mulheres da família eram muito fortes e talvez tenha vindo daí a existência de tantas personagens femininas muito fortes na obra dele. Quem leu O Tempo e o Vento com certeza vai concordar com esse ponto de que lá há mulheres que são baluartes da família. Elas têm um papel muito relevante em O Tempo e o Vento, o Veríssimo deixa isso bem claro e talvez a gente tenha a sementinha disso na família do próprio Veríssimo. E já que estou falando em O Tempo e o Vento, queria fazer mais um comentário, uma comparação, e não é spoiler, tá? Mas eu falei que o Sebastião Veríssimo foi grande inspiração para o Dr. Rodrigo Cambará, e
Uma das coisas que eu mais gosto de ver em Um Tempo e o Vento é a mudança muito significativa que a gente tem para o Rodrigo Cambará do Retrato, para o Rodrigo Cambará do Arquipélago, como esse personagem vai mudando ao longo do tempo. E não sei vocês, mas eu me interesso muito por essa movimentação assim de pessoas que mudam radicalmente durante a vida adulta, porque, sei lá, na minha adolescência eu defendia, acreditava umas coisas que hoje eu fico, meu Deus do céu, sua fedelha, você não sabia de nada. Mas eu acho que depois de uma certa idade, pelo menos pelo que eu observo, aí fica um pouco mais difícil de mudar tão radicalmente de opinião. Claro que sempre há, e ainda bem, espaço para mudanças, mas é raro ver mudanças tão radicais. E é o que a gente vê na figura do Dr. Rodrigo Cambará, e o Veríssimo consegue desenvolver isso muito bem, sabe? Não muda da água para o vinho, tem toda uma transição e a gente vai acompanhando isso. E isso aconteceu com o pai dele, que era esse homem, então, dado aos livros, ele gostava muito de música, de cultura. E aí ele chega ali em Santa Fé, já confundindo. Ele chega em Cruz Alta, vindo de Porto Alegre, cheio de ideais, não sei o quê. E ele vai perdendo isso ao longo do tempo, até que chega um homem que não tem mais o hábito de leitura, que vive bêbado, vive comendo horrores nos restaurantes da cidade. E eu achei legal ver que, então, a figura do Dr. Rodrigo, a trajetória dele, tem esse embasamento numa experiência que aconteceu muito próxima ao Érico Veríssimo. E o último comentário sobre o pai é que a cena a cena parece que é um romance, né? Mas é porque, sério, tem umas situações na vida do Érico Veríssimo que parecem filme. Inclusive, a última vez em que ele vê o pai dele. Que realmente ele vai narrando a cena e parecia que eu conseguia ver na minha frente isso num filme, sabe? É impressionante e muito tocante a última cena em que eles se veem. Mas nem só de tristeza é feita a vida de Érico Veríssimo, felizmente. Ele fala aqui também de como conheceu a Mafalda, que foi a sua mulher até o fim de sua vida. E é a coisa mais linda ver ele falando dela. Dá pra ver que ele realmente amava muito a Mafalda e que o inverso era verdadeiro. Mafalda foi uma baita parceira pro Veríssimo. Tem uma cena aqui muito engraçada também, em que o Veríssimo já estava ali de namorinho com a Mafalda, e aí ele vai para um jantar na casa dos pais dela, e ele estranha a situação ali, porque tá todo mundo meio que na expectativa de algo, sabe, se olhando esquisito, um silêncio, todo mundo olhando para ele, e ele fica, meu Deus do céu, o que tá acontecendo aqui? E aí, depois da situação ter ficado tão constrangedora, ele resolve levantar e ir embora, e aí a Mafalda fala para ele que o pessoal ali estava esperando que ele fosse pedir a Mafalda em casamento. E ela fala, olha, não é culpa minha, mas eles ficaram na expectativa aqui. Depois ele vai pensando, meu Deus do céu, como é que eu não pensei nisso antes? Porque realmente as circunstâncias ali estavam favoráveis a esse pedido. Mas ao mesmo tempo ele pensa, meu Deus, como que acharam que eu ia pedir a menina em casamento? Eu tô sem emprego. Foi depois da falência da farmácia. Ele dava umas aulinhas particulares ali também, mas vivia tomando calote, coitado. Então, para ele não tinha condições de desposar alguém, especialmente naquela época em que a mulher não costumava trabalhar, né? Ficava mais em casa, então era o marido que tinha que trazer renda para casa. E o Veríssimo mal tinha um tostão no bolso, coitado. Mas então eles acabam casando e o Veríssimo resolve finalmente ir a Porto Alegre tornar-se um escritor. E atrás da carreira de escritor, ele publica alguns contos que tem até uma recepção positiva, e aí ele resolve então fazer essa mudança. Chegando lá, ele consegue um emprego na revista do Globo e o principal ofício dele era traduzir artigos e contos, mas no fim das contas ele era um faz-tudo, passa por vários perrengues aqui e eles são relatados pra gente nesse livro. Depois ele conhece uma figura que foi muito importante na vida dele, o Henrique Bertazzo. Tem até um livro, inclusive, dedicado a ele, o título é Um Certo Henrique Bertazzo. E o Henrique Bertazzo era um herdeiro de uma família muito importante de Porto Alegre, os Bertazzos, e ele era responsável por dirigir a Livraria do Globo e também a editora.
escritor. Aliás, ele é reconhecidíssimo no mercado editorial por ter transformado um negócio pequenininho em algo que passou a ser reconhecido a nível não só nacional, mas também a internacional. E o Bertazzo foi responsável por alavancar a carreira do Veríssimo, porque o Veríssimo escrevia ali, em umas situações bem difíceis, seus contos, livrinhos, mas dava o seu jeito, até que ele toma a decisão de publicar o seu primeiro livro, que seria então uma coletânea de contos chamada Fantoches. E aí ele fala com Henrique Bertazzo que ele queria publicar por conta própria e queria saber mais ou menos quanto é que saía, como é que seria o processo. E o Bertazzo fala: a gente pode publicar por conta da casa. Me manda seus manuscritos que a gente faz aqui. Ele já conhecia os escritos do Veríssimo, claro. E aí sai então o primeiro livro de Érico Veríssimo, que foi essa coletânea de contos chamada Fantoches, e tem uma recepção positiva, óbvio que tem os comentários neutros e os comentários ruins, mas no geral tem uma recepção positiva. Esse livro sai em 1932 e já em 1933 Veríssimo emenda o seu primeiro romance, que é chamado Clarissa. E nessa parte final aqui do livro ele fala bastante sobre a obra dele, fala sobre coisas que o inspiraram também. Acaba que a gente tem um pouco da ideia do terceiro volume do livro aqui, do terceiro volume das memórias, né, que ele pretendia fazer o raio-x da sua obra como romancista. A gente tem um pouco disso aqui, ainda bem, porque eu adoro ler sobre essas coisas. Então ele fala aqui da Catherine Mansfield e o seu conto Bliss, que o inspirou muito. Eu comentei sobre esse conto com vocês, aliás, aqui no vlog do canal, vou deixar o link indicado aqui para vocês na descrição. Ele fala também do famoso contraponto de Aldous Huxley, que foi o próprio Veríssimo que traduziu também, aliás. A gente já tem resenha no canal para esse livro, vou deixar o link aqui para vocês. E ele coloca esse livro do Huxley como sendo um grande divisor de águas na sua ficção. Ele fala, inclusive, que foi grande inspiração para um romance dele chamado Caminhos Cruzados. Aliás, vocês sabiam do bafafá que teve esse romance? Nossa Senhora, deu uma baita de uma dor de cabeça pro Veríssimo. Publicado em 1935, esse romance coletivo chocou não só os conservadores da literatura, como os da política. Foi considerado imoral, subversivo, dissolvente, tudo isso, imagino, porque não só ousava mostrar o medonho contraste entre os muito ricos e os muito pobres, como também porque expunha as mazelas morais de certas camadas de nossa burguesia. Naquele tempo, diga-se de passagem, muito menos acentuadas que as de hoje. Isso aconteceu em 1935, ano em que também nasce a primeira filha do casal Érico e Mafalda, que é Clarissa. E aqui ele fala, achei muito bonitinho, que ele falou que a filha primogênita só poderia ter o nome do romance primogênito. E esse ano de 1935, no sentido profissional, é muito bom para o Veríssimo. A carreira dele começa a deslanchar tanto como escritor, ele acaba inclusive sendo apresentado a alguns outros grandes nomes da literatura do nosso país, como José Lins do Rego, Carlos Drummond, Graciliano Ramos, José Olímpio. Conheceu Jorge Amado também, e dentro da própria editora do Globo. Ele vai crescendo, passa a ser a pessoa que fica sondando livros, procurando para traduzir. Ele diz aqui que a função dele era de conselheiro literário da editora. E ele vai publicando mais alguns livrinhos até que em 1937 vem o grande ponto de virada da carreira dele, que é o Olhai os Lírios do Campo, que é o livro que possibilita com que o Veríssimo possa viver da escrita dele. É um sucesso, vai esgotando tiragem atrás de tiragem. Ele fala aqui das situações que o inspiraram naquele romance, como que ele pensou na ideia que ele viria a trabalhar ali. É bem interessante, eu amo quando os autores falam das inspirações deles. E aí que o Veríssimo começa a sentir o gostinho da notoriedade, porque ele vê as tiragens se esgotando, o dinheiro entrando. Ele recebe também muitas cartas dos seus leitores e ele dizia que fazia questão de responder a todas essas cartas. Devia ser muito legal, né, essa época. Imagina que legal poder trocar cartas com os seus autores favoritos. E é muito legal ver ele analisando a obra dele em retrospecto. Inclusive, ele fala de um romance dele chamado Saga, que ele diz que considera o seu pior romance. Veríssimo era uma pessoa bastante crítica com a sua própria obra. Ele dizia que de tudo que ele escreveu, talvez, e ainda colocando esse talvez, somente o continente viria a sobreviver ao teste do tempo. A gente viu que muito mais sobreviveu, não é? Mas achei legal ver que ele já tinha essa visão que
a maior realização literária dele tinha sido mesmo O Continente, porque eu concordo, eu acho aquele livro irretocável. E claro que ele não poderia deixar de falar das origens de O Tempo e o Vento, qual foi o momento que ele considera que teve o clique de fazer esse livro. E eu acho interessante aqui que ele fala que, apesar de ser descendente de campeiros aqui, como ele diz, ele sempre detestou a vida no campo, sempre soube que era um garoto da cidade mesmo. E aí ele acabava não prestando muita atenção naquela gente, sabe, no gaúcho mesmo. Mas aí, a partir de uma certa situação, que é até engraçada, mas eu não vou falar aqui, vocês vão ter que ler para descobrir o que é, ele começa a olhar para essa figura clássica do campo do Rio Grande do Sul e pensa: nossa, essa terra tem muita gente variada e os nossos livros de história que a gente lê na escola não nos ensinam a amar ou tampouco admirar o Rio Grande do Sul. Ele fala que isso vinha muito mais da mitologia que havia em torno do gaúcho. Só que ele pensa: eu acho que a nossa história deve ser muito mais bonita do que a nossa própria mitologia. E aí ele resolve ir atrás da história do Rio Grande do Sul. E aí nasce O Tempo e o Vento. Não sei se foi a intenção dele fazer os gaúchos amarem o Rio Grande do Sul, mas acho que deu certo, né? Porque toda resenha minha de alguma das partes de O Tempo e o Vento aparece aí nos comentários uns gaúchos emocionados, alguns até demais, diga-se de passagem. E eu achei muito engraçado que o projeto inicial do O Tempo e o Vento era um volume só, com cerca de 800 páginas. Só o arquipélago tem mais de 900. E eu tava passando aqui, deixa eu voltar, porque aí é um trecho que, ai meu Deus, eu fiquei tão feliz, que é ele falando de quando conheceu a Lígia. Olhem só. Em 1943, travei conhecimento com uma jovem estudante de direito, Lígia Fagundes, uma rapariga em flor, tão bonita que tinha todo o direito de não ter o talento que tem. Escrevia contos em que já se pressentia a admirável ficcionista que viria a ser, colocando-se na primeira linha dos escritores brasileiros. A Lígia foi uma grande amiga do Érico Veríssimo. Aqui no volume 2, aliás, a gente tem até uma carta que foi trocada entre eles e que é a coisa mais bonitinha. Ao fim do livro, ele também faz menção à sua primeira ida aos Estados Unidos como professor visitante, fala também da filha dele que acabou ficando por lá, a Clarissa, que casou com um estadunidense, e por conta disso eles passaram a ir bastante para os Estados Unidos. O Veríssimo, inclusive, recorreu aos Estados Unidos em um período durante a ditadura, porque ele viu que a coisa estava ficando bastante feia aqui e acabou indo para lá. E ao fim destes 2 volumes, a gente tem uma parte chamada Cronologias Cruzadas, que é basicamente uma cronologia cruzada entre a vida do Érico Veríssimo e os acontecimentos da obra dele. É bem legal ver isso aqui. O organizador também aponta algumas inconsistências que haveriam no quesito temporal na obra do Érico Veríssimo. É legal ler isso aqui. E aí a gente vai então para o segundo volume, que, bom, não é tão maravilhoso quanto o primeiro. O primeiro eu dei 5 estrelas, para o segundo eu acho que... E coraçãozinho, importante dizer. Para o segundo eu acho que eu dei 4. Sim, dei 4, mas nem sei se é justo comparar os livros assim, porque, como eu disse, este aqui é um livro inacabado, mas pelo roteiro que a gente tem aqui, eu penso que mesmo se o livro tivesse sido escrito por inteiro, ainda preferiria o que a gente tem aqui, porque aqui a gente tem basicamente relatos de viagens do Érico Veríssimo e são maravilhosos, engraçadíssimos. Eu peguei várias dicas. Aqui a gente tem ele passando pelos Estados Unidos, pela Holanda, principalmente pela Espanha e por Portugal. Nossa, eu anotei várias coisas aqui, pensando que quando eu for a Portugal, vou fazer questão de ver umas coisas que ele diz aqui que são imperdíveis. Em Portugal, em um momento, ele ressalta a figura de Eça de Queiroz. Ele fala que leu O Crime do Padre Amaro 5 vezes, se eu não me engano. Eu já fiquei louca para ler esse livro, ainda mais que eu tô lendo Os Maias agora, também de Eça de Queiroz, e gostando bastante. Acho que essa é das partes mais legais de livros de memórias de autores, aliás, né? Porque eles sempre acabam citando alguns livros, autores. O Veríssimo, aqui no primeiro, faz uma espécie de trajetória da sua vida como leitor, fala como é que ele começou, com revistinha, aí depois foi lendo alguns livros infantis, para depois passar para Os Três Mosquiteiros, aí descobre Júlio Verne. Acho que boa parte de nós, aliás, né, que somos leitores desde pequenos, tivemos esse momento Júlio Verne, porque é impressionante. Entre os leitores que eu conheço, muita gente tem esse período marcante da infância com o Júlio Verne. Isso aconteceu com o Veríssimo também, aí depois vai indo para Thomas Mann, Dostoiévski, Tolstói.
Acho legal ver essa trajetória literária dos escritores, e a gente tem isso aqui. E eu queria ressaltar aqui o trabalho do Flávio Loureiro Chaves, que, aliás, é autor de Érico Veríssimo, O Escritor de Seu Tempo. Uma seguidora, aliás, veio me falar que recentemente leu esse livro e gostou, então já quero dar uma olhada nele. Mas, então, ele é estudioso do Érico Veríssimo e ele foi o responsável por pegar o arquivo do Érico Veríssimo, ver o que ele tinha planejado ali, tinha de rascunho, para este volume e fazer um compilado e colocar aqui ao fim. Só que ainda a maior parte do que a gente tem do livro, ó, tudo isto aqui é aquela parte que eu falei que já tinha sido revisada pelo Érico Veríssimo. E um ponto que vale ressaltar em ambos os volumes é que, meu Deus, eu amo o humor do Érico Veríssimo. Sério, ele é muito engraçado, eu rio demais lendo os livros dele e eu não costumo ser uma leitora muito risonha, assim, às vezes eu dou uns sorrisinhos de canto, sabe, mas gargalhar é meio difícil, e com Érico Veríssimo eu gargalho várias vezes, e gosto muito do humor dele, é aquela pessoa que não se leva muito a sério, sabe, ele tira bastante sarro de si mesmo. Leitura mais recomendada, eu acho que este aqui é um daqueles livros capaz de te tirar de uma ressaca literária, inclusive eu acho que eu só não entrei numa ressaca literária depois de ler Grande Sertão Veredas, porque eu peguei isso aqui depois, não estava conseguindo ler nada. Aí eu falei, eu vou ler as Memórias do Veríssimo, vai que... E nossa, deu muito certo, eu devorei este livro. Também li o segundo volume bem rápido, mas nada como este aqui, porque este primeiro volume é a perfeição. Só queria fazer algumas ressalvas. Pra galera que não curte muito spoiler, acho bom vocês terem lido já algumas coisinhas do Veríssimo antes de partirem para este livro aqui. O que eu considero mandatório, claro que não é mandatório, mas assim, altamente recomendável, é que você tenha lido O Tempo e o Vento, porque ele fala muito de O Tempo e o Vento aqui. Os outros é mais uma pincelada, tem algumas coisas que acho que são spoilers ali, mas que não me incomodaram, e de livros que eu não li ainda, como Olhar e os Lírios do Campo, Clarissa, que são livros que eu pretendo ler ainda, e eu particularmente não me incomodei, mas fica aí o conselho de ler O Tempo e o Vento antes. E um segundo conselho, emenda a leitura. Eu terminei O Tempo e o Vento e já emendei isso aqui e foi a melhor coisa, porque estava muito fresquinho na minha cabeça, consegui fazer várias relações, pegar algumas coisas aqui, então recomendo fazer essa dobradinha, O Tempo e o Vento e Solo de Clarineta. Aliás, que título lindo, né? Eu amo o título disso aqui e no finalzinho deste volume a gente tem o título explicado, mas você vai ter que ler. Sim, vou fazer essa sacanagem com vocês porque vocês precisam ler Érico Veríssimo. E um agradecimento enorme à Denise, que foi uma das pessoas que mais me influenciaram a ler Érico Veríssimo e que foi a pessoa maravilhosa, inclusive, que me presenteou com esses 2 volumes. Denise, muito obrigada. Eu amei demais, mas a gente já conversou sobre isso. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.